Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Espero que vocês estejam confortáveis em casa, vendo pelo celular, computador, animados para mais um webinar que a gente está tendo aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu trabalho aqui no PSEG e junto com a Wanda, que estava aqui nos outros dias, eu vou conduzir essa série de webinars de conteúdo técnico feito especialmente para vocês. Hoje, agora às 8, a gente vai ter sobre gestão escolar. E antes de eu falar um pouquinho sobre as convidadas que a gente tem hoje, eu queria convidar vocês para amanhã, às 9 da manhã, participar do nosso maior evento, do Evento Sim. Então, a gente vai ter uma programação imperdível amanhã, dia 12, das 9 da manhã à 1 da tarde, com Daiane dos Santos, Cristina Talá, com Matt Sorum, Márcio Balas, Lars Sudman, e um encerramento incrível com uma live musical da banda cover brasileira do Queens. Então, não perde, tá cheio de coisa boa, falando sobre transformação pessoal, de carreira, empresarial. Então, vem curtir com a gente no sábado, 9 da manhã, ok? Então, falando um pouquinho mais sobre hoje, a gente vai ter o webinar, como eu falei, de gestão escolar. A gente vai ter 1 hora de webinar e depois a gente vai todo mundo junto para a sala de networking para bater papo, tirar dúvidas, conversar um pouquinho mais. Então, inclusive, podem ir mandando as dúvidas já no chat. A gente também vai pôr agora na tela um QR Code para você que já é aluno, mas está pensando no próximo MBA, ou você que está na dúvida de qual MBA quer fazer. Então, é só apontar o celular, escanear o QR Code e conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos e tudo que a gente tem para oferecer, beleza? Então, agora, finalmente, as convidadas de hoje. A gente tem a coordenadora do MBA de Gestão Escolar, Rosibeli Nunes, e a gente tem a professora Maria Alice Carraturi Pereira. Então, elas vão falar sobre o tema experiências transformadoras, o que podemos aprender com outros países e com o Brasil. Então, falando um pouquinho sobre a professora Maria Alice, ela é doutora pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com pesquisa em formação de professores na modalidade à distância, mestra pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com pesquisa em ética e temas transversais na escola, psicopedagoga pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, pedagoga pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, foi assessora de educação à distância e formação de professores no Centro Paula Souza, Tecnologias na Educação e Formação de Professores da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, também ajudando na implantação da graduação à distância da USP, Unifesp, em instituições privadas, além de ser coordenadora pedagógica da Escola de Formação de Professores do Estado de São Paulo e professora universitária. Então, eu estou aqui com as professoras. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Boa noite a todos. Tudo bem? Então, sou a professora Rosibeli. Quero agradecê-los por fazer parte dessa noite, que vai ser maravilhosa, que poderemos conversar sobre tantos assuntos aí, tantas preocupações que temos aí em relação à educação. E quero já deixar claro aqui meu agradecimento à professora Maria Alice por trazer esse tema tão importante e as experiências nesse sentido para que a gente possa trazer um pouco mais brilho para o nosso gestão escolar, para todos os que estão presentes, né? Então, muito obrigado aos alunos, aos estudantes do gestão escolar, aos futuros alunos, aos ex-alunos e a todos que estão nos assistindo. Então, professora Maria Alice, muito obrigada pela sua presença e agora eu passo a palavra para você. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, professora Rosibeli. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui hoje, principalmente no MBA tão importante e tão caro para mim de gestão educacional, né? Então, eu trouxe aqui, na verdade, eu vim fazer um advocacy para os gestores escolares sobre formação de professores, né? E aí, lembrando que vocês ou são ou serão gestores escolares, né? Então, eu fiz alguns recortes e eu vou apresentar um pouquinho dessa perspectiva, mas fiquem bastante à vontade para fazer perguntas depois, anotem aí. E tem uma das coisas que eu fiz, né, nos últimos anos foi, em 2018, eu trabalhei no Ministério da Educação, no MEC, né, como diretora de formação de professores. Escrevi, né, fui responsável pela Base Nacional de Formação de Professores, é uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o meu intuito aqui é fazer um advocacy sobre esse tema tão importante para a gestão escolar, tá? Então, eu vou começar. Vocês estão vendo minha tela? Tá bom. Então, na verdade, assim,
de que lugar eu falo, né? Então, eu tenho um olhar de gestora, porque eu fui reitora da Univesp também, né? Que é a Universidade Pública do Estado de São Paulo, que tem cursos de licenciatura. Eu fui professora fui formadora de professores durante muitos anos também. E depois disso fui gestora de universidade, de educação à distância. Depois fui para a gestão pública, então há mais de 15 anos eu estou em gestão pública, né? Então, e o outro olhar que é um olhar de pesquisadora, né? Então eu sempre costumo olhar diferente para o mesmo objeto para ver se eu consigo obter melhores perspectivas, melhores ou diferentes, né? Então, só para entender um pouco de onde eu falo. E aí eu queria falar um pouquinho da minha tese, né? Que foi sobre o Redifor. O Redifor era a rede de formação, e especialmente para curso de gestores escolares que foi oferecido pela USP em 2010. E aí eu fiz a pesquisa do meu doutorado, foi em cima disso. E aí, por que eu estou trazendo isso aqui hoje, né? Porque é uma formação de professores à distância, que é a formação que vocês estão tendo, né? A modalidade que vocês estão tendo, e ao mesmo tempo, nesse momento de pandemia, a gente sabe que os professores precisam desta modalidade, ou pelo menos necessariamente nesse momento, precisaram migrar para a educação à distância para dar conta do ano escolar, né? De continuar com o ano letivo, da relação com os alunos. Então, o tema da minha pesquisa foi formação de professores à distância, e especificamente este curso que eram, na verdade, a Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo, eu era gestora lá para esses cursos. Eram 13 cursos das disciplinas curriculares e 3 cursos de gestão, um para coordenador, um para supervisor e um para diretor. E eu fui olhar o curso para diretor de escola. Bom, qual foi o meu problema de pesquisa, né? Então, o meu problema de pesquisa era que modos de ser professor as formações profissionais têm produzido. E o objeto de pesquisa foram as atividades que estavam dispostas lá no curso, né? E quais os efeitos de subjetividade que estavam postas lá nessas atividades. E que tipo de subjetividade é demandada na sociedade contemporânea ou também sociedade da informação. Então, isso tudo contextualizado nesta sociedade da informação. O que é a sociedade da informação, né? Ou pelo menos o recorte que a gente traz aqui, né? A sociedade da informação é aquela em que o bem material ele vale menos do que o bem imaterial, né? Então, o conhecimento é o que hoje gera o bem. O capitalismo, então, né, ele muda de foco. E o sujeito dessa sociedade contemporânea é aquele que usa o maquinário digital, né, ou tecnológico. E quanto mais você usa a rede, mais visível você fica, né? Então, mais fácil de saber quais são os seus gostos, quais são os seus costumes, o que você busca. Então, cada vez mais a gente percebe que a gente se torna muito transparente, né? Então, esse meio digital é também um locus de atuação de processos de subjetivação, e não é à toa que ele está nas formações, né? Porque ele é o meio que mais chega nas pessoas, e a gente vai olhar um pouquinho melhor agora esse curso com uma lupa. E falando, então, a gente estava falando dessa sociedade da informação e dessa sociedade do capitalismo pós-industrial, né? No capitalismo pós-industrial, então, existe o declínio das atividades industriais, né? A diminuição do emprego, e significa que os empregos que se tinham nas fábricas vão se ter muito menos, porque hoje precisa de trabalhadores mais qualificados. A gente tem percebido isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que mão de obra desqualificada, ela está ficando desempregada, e o contingente de pessoas desempregadas e sem condições de vida tem aumentado muito, né? Então, o número de pessoas que hoje vivem nas ruas no mundo inteiro tem aumentado bastante. E o trabalho imaterial é esse trabalho baseado no conhecimento. E um dos valores é o autoempreendimento, né, e atuação em rede.
E esse capitalismo pós-industrial, ele tem o capital intelectual como o novo capital, né? É ele que gera valor e riqueza. Então, tanto é que as empresas hoje em dia, elas trabalham muito mais gerando conhecimento, né? Porque o conhecimento gera maior produtividade e maior riqueza, e ela investe muito na comunicação, então o marketing tem explodido, né, e a comunicação em rede. E uma outra coisa que essa sociedade pós-industrial traz é a formação permanente, ou seja, você nunca está formado. E é bem interessante que, na minha época, quando eu fiz curso superior, a minha geração, né, meus pais não têm curso superior, então a minha geração, que são eu e meus irmãos, nós somos os primeiros a fazer curso superior na família. O curso superior era a última coisa, só pessoas de uma classe privilegiada que conseguia fazer o curso superior. Então, não era todo mundo que fazia. E agora a gente chama o curso superior de formação inicial. Então, veja só como mudou muito o paradigma de formação. E a ideia de que você nunca está formado, porque o mundo se transforma, o conhecimento se transforma, você precisa estar em formação permanente. E estar em formação permanente significa também que você está assimilando os novos valores da sociedade. Bom, esse novo trabalho, o novo trabalhador, então ele sai do trabalho material, que era aquele que transformava a natureza, para um trabalho imaterial, que é a manipulação de símbolos. Isso significa que a manipulação de símbolos, né? Então ela tem esses componentes que são componentes subjetivos e traz a gestão de si, né? Ou seja, como a população cresceu muito, não existem mais, não existe mais esse mundo panóptico, né? Ou seja, existe a visibilidade através do olho, através de câmeras. Então, como a população cresceu, o mundo cresceu, ou você está em rede, mas mesmo assim você precisa se autogerir. Então, você precisa se organizar, tomar decisão, comunicar, se integrar nas redes e se responsabilizar. Esses são os comportamentos esperados do novo cidadão dessa sociedade do conhecimento. Aí a gente vai olhar o que isso se reflete no curso, né? Então, o curso era um curso de especialização em gestão da escola, que era um curso de 360 horas, oferecidos pela USP para gestores, para diretores de escola do Estado. E as competências que se propunha a serem desenvolvidas no curso era conhecer o currículo do Estado, gerir tempo, espaço e o currículo na escola, dominar e utilizar as tecnologias da informação e comunicação, compreender os processos de avaliação, promover a formação continuada na escola e o autodesenvolvimento profissional. Então, essas eram as competências que estavam postas lá como objetivos do curso, né? E conforme a gente foi detalhando e analisando o curso, principalmente o ambiente virtual de aprendizagem, a gente percebeu que todo o curso à distância ele tem um conjunto muito expressivo de manuais. Esses manuais são o quê? São para dizer como você atua nessa rede. Então, o que pode, o que não pode, o que fazer, o que não fazer. E existe até uma netiqueta, né? Net de rede e etiqueta de como se comportar nela. As atividades que estão postas ali no curso, elas têm a pretensão de um sujeito contemporâneo, né? E esses dispositivos que operam, então, nessa qualidade de ser humano. Então, esse curso especificamente, a gente tinha aqui 5 manuais, né? De como fazer as atividades, de quais são as regras do curso, como utilizar o ambiente virtual, aí tem o manual do tutor, tem o manual do cursista, então eram 5 manuais, tudo isso para um curso de 1 ano, né? E por que tantos manuais e tantas regras na EAD? Os manuais, eles explicitam o tipo de sujeito que quer forjar, né? Então, ou seja, quando você põe regras de etiqueta, você significa que você quer impor uma forma do sujeito ser, né? Então, tem esse alinhamento comportamental e uma coisa importante, né, que desde aquela época a gente já sabia que era preciso fazer com que os professores tivessem contato com esse mundo digital, porque
até então existia esse mundo analógico, que era o dos adultos, e esse mundo digital, que era o da nova geração. Então, era preciso inserir o professor nesse mundo digital. Então, existe uma padronização de como se comportar nesse ambiente virtual e vigilância. Então, tem as punições também, né, para quem não seguir essas regras. E isso é muito importante para o gerenciamento de si, como a gente viu lá como um dos valores importantes para essa sociedade da informação. E por que esses manuais, né? Porque as regras, quanto mais elas são utilizadas e quanto mais elas estão presentes, e vão se repetindo, porque a gente vai perceber que os módulos eles são muito parecidos. Então, essas regras repetidas, elas vão sendo introjetadas e aí vão forjando, né, um sujeito desejável. Então, a padronização do curso é isso, né? É o exercício de si. Então, se a gente for olhar, a estrutura do curso eram 10 semanas de curso, né? Elas são todas muito iguais, elas começam iguais, elas terminam iguais, então é um exercício de si. E as questões que foram investigadas aí, nas atividades, então por quê? O que a gente percebeu? Que os conteúdos para os cursistas, eles são menos importantes do que as atividades. Por quê? Porque são as atividades que se tem a avaliação e você tem o controle, se realizou, se não realizou, se tem nota, se não tem, se é aprovado, se não é aprovado no curso, né? Então, muitas vezes o estudante vai direto para a atividade. E essa atividade, muitas vezes, é uma atividade que não foi muito pensada por quem elaborou o curso, né? Porque o que é mais importante do curso à distância, principalmente para os professores, é o conteúdo. E aqui a gente percebeu que essa subjetividade, ela se dá muito mais na atividade do que no conteúdo, né? Então, as questões que a gente foi investigar foram justamente essas, né? Se essas ferramentas digitais, elas forjam que tipo de sujeito, quais os componentes que são acionados durante essas atividades e quais as competências, né? Que estão ali postas e que respondem a essa sociedade da informação. E aí o que a gente percebeu, né? Que as ferramentas que estavam disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem eram editores de texto, reprodutores de vídeo, Wikipedia, o fórum, PDFs, Google Docs, PPTs, links externos, blog. Então, se a gente for olhar, são ferramentas digitais, mas que elas têm muito a ver com vários de outros instrumentos materiais que a gente poderia substituir facilmente, né? Então, o PPT a gente usa também no presencial, o PDF a gente pode substituir por livro e assim por diante. Quais componentes subjetivos foram observados aqui? Então, esse exercício de si
presente. E essas atividades que são padronizadas, elas deixam pouca possibilidade de subjetividades singulares, né? De linhas de fugas e de construção de novas subjetividades, porque ela é muito regrada e é difícil sair, né, desse formato. Bom, eu trago aqui para finalizar 2 reflexões, né, que nos cursos à distância, essa modelação subjetiva, ela se realiza na atividade, muito mais do que no conteúdo, né? Entretanto, a atividade, quem prepara o curso à distância dá pouca importância para ela, ela é muito pouco olhada, a gente precisa olhar muito mais para ela. E ao disseminar a formação por meio dessas tecnologias, né, o princípio da formação contemporânea é atendido. Entretanto, ele repete muitos referenciais tradicionais. Agora eu vou trazer para vocês algumas experiências de formação de professores em outros países que eu pude visitar depois que eu saí do Ministério da Educação, e eu vou contar um pouquinho dessa experiência, né? Tanto do Ministério da Educação quanto essas que depois eu fui visitar em loco, porque eu conhecia os documentos e aí eu fui visitar para ver se aquilo que estava no documento de fato acontecia em loco, né? Bom, o que a gente percebe é que toda a formação de professor tem um foco na prática, e a gente vai ver o que isso significa. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é do STEP, que é o Stanford Teacher Education Program. Ele é um programa de formação de professores, é de formação inicial, entretanto, os estudantes já são graduados, então isso é considerado uma pós-graduação, é um curso de 1 ano integral, que o estudante passa uma parte na universidade e uma parte na escola, e os princípios que estão lá, né, que são muito fortes, são a conexão entre teoria e prática, ou seja, nada do que é estudado não tem a relação com a prática, ou tudo que a teoria mostra, ela advém de algum problema da realidade. Um trabalho conjunto e impressionante entre a universidade e escola. Essa é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção aqui no Brasil, né? E tem 2 itens extremamente importantes, que é a coerência. Que é a coerência? A coerência entre o trabalho que é realizado na escola, a coerência com o currículo do Estado, com as políticas públicas e com a própria conexão entre teoria e prática. E por último, e mais importante, é a equidade e a excelência. Então, a gente observa muito fortemente na prática dos docentes que, mais do que ensinar a matemática, a ideia é ensinar a equidade, né? Não só isso, mas empoderar as crianças e torná-las confiantes de que elas podem aprender. Então, isso é muito forte e princípios que foram, de uma certa maneira, disseminados no mundo inteiro. Então, vocês vão ver que as 3 experiências que eu vou apresentar aqui, todas elas falam da equidade educacional. Aí tem uma coisa bem interessante que vai fazer parte da vida de vocês, provavelmente, né, que é o estágio curricular como prática clínica. Então, isso significa que os alunos de licenciatura, que é o aluno que está aqui embaixo, ele tem um orientador de estágio na IES, que normalmente vai para a escola, e tem um mentor na escola, que é um professor experiente da escola, que vai mentorar esse aluno enquanto ele está em formação. Então, aqui são os princípios que a gente estava falando, né? Que regem tudo isso. Então, a igualdade é que você dá a mesma coisa para todo mundo, isso não significa justiça, né? A equidade você dá conforme as pessoas precisam, então você deixa todo mundo no mesmo nível, e a justiça social você não precisa dar coisas diferentes porque todo mundo tem igual, né? Então, esse é um princípio muito fundamental para a educação lá, né? Então, aqui é uma experiência que é muito utilizada, não só no STEP, mas a gente vai ver uma outra formação nos Estados Unidos, isso acontece também na China,
que os professores gravam vídeos de si próprios, e aí eles discutem, aqui é um caso de 2 estudantes desse curso do STEP, elas estão se formando professoras, as 2 assistem o vídeo de cada uma delas no momento, elas têm em mãos uma rubrica de avaliação em que elas devem observar, principalmente, se elas atuaram de forma equinânime com todos os estudantes, né? E tem outros itens, por exemplo, da didática, do conhecimento daquilo que está ensinando e da dinâmica das turmas, né? Isso é muito utilizado, tanto na formação inicial quanto na continuada. Muito interessante que a formação de professores lá não existe aula. Então, não existe professor dar aula, não existe esse verbo. Ninguém entende lá o que é dar aula. Aqui, todo o trabalho é sempre feito em grupo. Você não sabe quem é o professor, quem é o estudante aqui. E todo o trabalho de pesquisa, ele parte sempre de um problema, que é um problema real da escola. Então, tudo é feito em grupo, eles partem de situação prática, aí eles vão buscar na literatura quais são, qual literatura responde àquelas questões. Então, eu não vou estudar o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, né? Eu vou estudar só se eu encontrar um problema que eles puderem resolver esse problema de aprendizagem, por exemplo. Aí eu vou estudar esses teóricos. Mas eu não estudo o teórico por estudar o teórico, né? Para saber o que ele pensa, mas para saber como é que ele responde a um problema da sala de aula. Uma outra experiência que foi bem interessante foi da Universidade de Michigan. A Universidade de Michigan, ela chegou nesse trabalho por causa de uma professora de educação básica chamada Deborah Ball. Ela era uma professora de matemática de anos iniciais e ela começou a fazer isso, fazer a filmagem de si própria, levar o vídeo para a sala dos professores para discutir com os professores como é que ela podia mudar, porque ela estava vendo que os alunos não estavam entendendo a explicação dela. E os professores, claro, não queriam nem saber de assistir o vídeo dela. E ela insistiu um pouco, aí ela conseguiu um professor, depois um outro professor, depois um outro professor. Mesmo assim, ela estava muito incomodada, ela foi fazer mestrado, foi fazer doutorado em Michigan, na Universidade de Michigan, e ela levava esses vídeos para o professor e discutia esses vídeos com o professor, né? E com isso ela fez a tese de mestrado, a tese de doutorado, e ela foi convidada então para fazer parte da Universidade de Michigan. Hoje ela é uma professora da Universidade de Michigan, e ela implantou essa metodologia que a gente vai ver daqui a pouquinho, aqui, né, já dá para ver, ela implantou essa metodologia na formação inicial dos professores, né? E ela entende que é preciso trazer a sala de aula para a formação, porque hoje em dia a gente faz também uma formação muito teórica. Então, a gente fala sobre metodologia ativa dando palestra, né? E a gente nunca traz o aluno, né? No sentido de... a gente não discute o comportamento do aluno no sentido do que falta para ele aprender ou o que eu posso oferecer para que ele aprenda melhor, né? E aqui, então, ela criou esse sistema, que é um sistema de prática, em que ela analisa vídeos, analisa a transcrição, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um dessas três estratégias de formação que a Universidade de Michigan ela também começou a usar isso na formação inicial lá. Não foram todos os professores que aderiram. Isso começou a ser voluntário no sábado, então os estudantes do curso de graduação que queriam fazer essa prática iam no sábado na universidade. Depois de um tempo, começou a aumentar muito o número de estudantes interessados, isso passou a fazer parte do currículo, então começou a fazer parte do curso de formação de professores da Universidade de Michigan. Hoje está em 10 universidades no estado de Michigan, das universidades se reuniram e fizeram um consórcio em que todos eles trabalham nesse formato. Então, com vídeo, por exemplo, então grava o vídeo, visualiza a representação e mostra uma prática de ensino ou desejável ou não e discute, então, com os outros, né, professores ou estudantes formandos em professores e analisam determinados quadros, né? Bem interessante que a Deborah Ball
quando eu estive lá, ela apresentou um vídeo de uma turma, de uma sala de aula que ela estava que ela estava lecionando, em que ela estava falando sobre algum tema da matemática, e uma estudante negra levanta e dá uma resposta errada. Então, claro, né, como toda criança, como toda sala de aula, tem bullying, né? E a menina se envergonha muito, ela senta, abaixa a cabeça, e aí então ela vai trabalhar a autoconfiança da menina e vai dizer por que ela pede para outra criança explicar o pensamento daquela menina, né? Por que ela respondeu que deu uma resposta errada naquele momento, né? E aí ela transforma a situação numa situação em que ela encoraja a menina a continuar pensando e dizendo que ela é capaz de aprender, mas por quê? Porque ela compreende em que ponto de desenvolvimento aquela criança está e como ela pode imediatamente dar desafios para que ela possa desenvolver aquele conceito que ela não consegue neste momento, né? Bom, então essa história do vídeo, que tem sido muito usado. Tem uma outra que é a transcrição. A transcrição é um texto em que você transcreve uma situação de sala de aula. Ele pode ser real ou pode não ser real, pode ser criado. E que todo mundo discute e analisa esse texto. Então, você pode ter um foco no discurso, você pode ter exemplos ou contra-exemplos de questões didáticas, de questões de equidade e assim por diante, né? E aí tem uma outra técnica que eles ensinam, que é o ensaio, ou a gente chama de dramatização, que é uma situação em que são todos adultos, claro, né? Só que um faz o papel de aluno, um faz o papel do professor, um faz o papel de um supervisor, né? E a gente então várias pessoas na mesma sala dramatizam uma situação, que é uma situação que você já tem um contexto, e você vê o que acontece. De repente, você tem um supervisor, né, que pode ser um coach, que orienta o que você deve fazer naquele momento, se você agiu certo ou não, depois você troca os papéis, né? Então, essa é uma prática muito, muito utilizada na Universidade de Michigan, e aí um gestor, ele tem o papel do formador, né? O formador, ele precisa conhecer os professores, ele precisa preparar um plano de formação, estruturar atividades e rubricas dessas atividades. Então, isso tudo antes de fazer qualquer uma executar alguma daquelas estratégias. Durante, precisa criar uma cultura de apoio e colaboração para que os professores entendam que esse vídeo, entendam que essas histórias é para formação e não é nem para humilhação e nem para exposição. Então, tem que criar um clima, né, de colaboração e apoio, projetar as tarefas e as metas de aprendizagem para os próprios professores e dar esse feedback instrutivo, né? E depois, claro, né, depois disso, fazer uma discussão bem focada, estruturada. O que a gente percebe nas formações de professores é que a discussão vai para qualquer lugar, né? Ela não é estruturada. Então, a gente tendo rubrica e tendo uma discussão estruturada, a gente alcança resultados melhores em formação de professor. Agora, nós vamos falar sobre a Finlândia. A Finlândia figurou aí entre os países de melhor resultado no PISA, anos atrás. Agora, se não me engano, acho que está em 5º lugar. Mas é uma história bem interessante lá, porque as crianças, aqui, não sei se dá para ver nessa foto aqui na esquerda, elas estão na aula de corte e costura, e não importa se é menino ou menina, todo mundo faz aula de corte e costura. Então, eles dizem que eles preparam para a vida. Eles têm aula de corte e costura, eles têm aula de marcenaria, todo mundo, eles têm aula de eletricidade, todo mundo, eles têm aula de culinária também, todo mundo. Então, tem várias coisas que eles fazem e que eles preparam para a vida. E eles dizem assim, não existe um finlandês que não consiga fazer pelo menos uma mesa e um banquinho, né? Porque assim, todo mundo faz isso na escola, e isso os adultos contam que os pais faziam, os avós faziam,
os filhos fazem, né? Então, é muito antigo esse sistema na Finlândia. Eles próprios servem a sua comida, e a tecnologia, ela é tão transparente que ela não precisa necessariamente fazer parte da sala de aula, eles não têm um laboratório específico. Então, as crianças menores, elas continuam com material didático, as crianças maiores, aqui na foto da direita de baixo, eles estão com seus computadores em qualquer lugar da escola, né? E aí, de novo, né, a gente volta para a igualdade e equidade, que é um valor muito forte. É muito interessante uma coisa que os finlandeses dizem: quando eles veem nosso currículo, eles perguntam, como é que vocês ensinam tudo isso? Né? A gente não tem nem metade disso no currículo. Então, para eles, assim, o menos é mais. Você não precisa ensinar muita coisa, mas precisa ensinar bem poucas coisas, né? Então, a educação é centrada na criança, o foco é sempre no bem-estar. Então, eles, não é à toa que a Finlândia é sempre considerada um dos países mais felizes do mundo, né? Então, eles focam muito no bem-estar da criança, dos professores, do diretor. O pessoal docente altamente qualificado, né? E por isso eles têm também autonomia. Existe confiança em todos os níveis, então não existe nenhum questionamento em relação à qualidade do professor, porque assim, se é professor é porque ele é bom, porque ele fez um curso difícil de entrar, fez um curso difícil de fazer, e então, se ele se tornou professor, ele é muito reconhecido na sociedade. Não existem testes nacionais, como a gente tem aqui, o SAEB, Prova Brasil, Saresp, etc. Existe cooperação em vez de competição das próprias crianças, isso é notado, né? E desenvolvimento contínuo científico baseado em experiências. Então, sempre que vai mudar o currículo, sempre que vai mudar uma metodologia, existe sempre um conhecimento científico e pesquisa universitária feita. E aqui é uma relação também muito próxima da escola com a universidade, muito, muito próxima. Porque todos os professores na Europa, todos que assinam o Acordo de Bolonha, a formação dos professores é 3+2, né? São 3 anos de graduação e 2 de mestrado, e todos eles são mestres, eles saem no mínimo com mestrado, isso praticamente em toda a Europa. Então, um professor universitário e um professor da educação básica não tem tanta diferença, nem salarial e nem de formação, né? Bom, a docência é uma carreira atraente, e ela não é uma carreira atraente porque ela ganha muito dinheiro, não é exatamente isso. Existe uma diferença também de salário entre um professor e um advogado, entre um professor e um médico. Entretanto, é uma carreira que é muito valorizada socialmente, e é uma carreira em que os jovens gostariam de estar, porque eles entendem que ela dá mais flexibilidade para a vida pessoal. Então, é uma carreira muito atraente. Não ganha, não estou dizendo que ganha mal, ele ganha bem, ele é reconhecido socialmente, um professor é muito respeitado na sociedade, e é bem difícil de entrar. Aliás, eu estava conversando com uma professora que já tinha 20 anos de carreira, e tem umas histórias muito interessantes na Finlândia, né? Que ela tem, acho que tem 4 filhos, talvez, e uma das filhas quis ser professora. Tinham 70 vagas e mais de 1.000 candidatos para essas 70 vagas. E a filha dela ficou em 75º lugar. Aí eu disse, bom, mas ela pegou, né? Aí não tem nenhuma desistência. Então, a filha dela não conseguiu estudar, né, fazer a carreira de docente na universidade, e aí ela foi fazer um outro curso, que é um curso considerado para a EJA, né, que é um curso não regular. Então, ela foi fazer esse curso, mas ela não conseguiu entrar na carreira docente, porque ela não conseguiu entrar na universidade. E esta professora, que tem mais de 20 anos de carreira, ela começou a estudar alguns problemas e tentar resolver. Aí ela leva para a universidade começa a estudar o problema junto com ela, e aí o que ela fez depois disso? Ela criou uma startup. Então é muito comum
As edtechs na Finlândia, elas começam com professores das escolas. E elas levam um problema para a universidade e a startup só inicia depois que todo esse processo de pesquisa está pronto em relação ao problema que se quer resolver, a forma que é possível resolver aquele problema e quais as soluções que você encontra tecnológicas, né, para que esses problemas possam ser resolvidos. Então, o Angry Birds, por exemplo, é uma ferramenta criada, é um aplicativo, né, que vocês conhecem bem, que foi criado na Finlândia, e a Finlândia, nos últimos tempos, tem distribuído por aí muita tecnologia para a educação. Bom, os diretores, então, eles precisam ser professores, primeiro, e se eles querem ser diretor, então eles vão ter que voltar para a escola, assim como vocês, né, estão fazendo um curso de especialização para a gestão escolar, eles precisam fazer isso também. Os professores têm muita autonomia, mas tem um currículo nacional, mas eles podem fazer a sequência, eles podem avaliar, porque não existe a prova nacional, eles podem escolher os materiais. Então, por exemplo, o professor da primeira A, ele pode escolher um material diferente do professor da primeira B. Ou eles podem se reunir e escolherem juntos, mas eles têm total autonomia para fazer essas escolhas. E a formação de professores é feita na escola, a formação continuada é feita na escola, são alguns professores que trazem conhecimento para os outros, e lá não tem supervisão escolar. O papel do gestor escolar na Finlândia, então, olha só, ele é um líder pedagógico, porque ele é o responsável por todo o trabalho pedagógico da escola, ele é responsável pelo desenvolvimento do currículo, pela autoavaliação, tanto dele quanto de todos os envolvidos. Ele tem que desenvolver a cultura escolar, ele tem que olhar para os recursos humanos, ele tem que criar essa comunidade de aprendizagem. Ele também é administrativo, então são coisas que a gente também tem aqui, né? Então ele tem que cuidar desde o lado financeiro, as instalações físicas e etc. Ele também é considerado um networker, né? Porque ele tem que se relacionar com os pais, com o município, com os parceiros. O que são os parceiros lá? As empresas edtechs, por exemplo, são muito parceiras das escolas. Então, elas fazem pilotos nas escolas das suas ferramentas e depois se tornam parceiras, né? Existe e aí para cooperação local, nacional ou internacional, então o diretor é aquele que faz isso, né? Ele também, muitas vezes, ele é professor, se a escola é pequena, às vezes ele dá aula em alguns períodos, e ele também é um visionário, porque ele desenvolve o futuro. Então, ele desenvolve planejamento estratégico, ele lidera esse planejamento na escola e vai implementando mudanças e não tem medo de cometer erros. Aqui é o esquema, né, que eles fazem lá. Tem uma coisa interessante, porque ele envolve todos os professores, tanto é que os professores, eles fazem parte sempre de um time, né, sempre de uma equipe para resolver problemas específicos, então, como se fossem grupos de trabalho. Então, tem sempre um líder, que é um professor, e todos eles estão em grupos de trabalho, que trabalham juntos com o diretor. Bom, aí a gente vai, então, para a política pública no Brasil. O que isso tudo que a gente viu aí fora tem a ver com essa política pública no Brasil? Então, política pública de educação, ela é afeita ao Ministério da Educação. Então, é o Ministério da Educação que cria a política pública, e quando precisa de regulação, quem faz isso é o Conselho Nacional de Educação, né? Então, toda a política pública parte sempre do Executivo. E a gente vai, então, falar da política pública, que é desses últimos anos, sobre formação de professor no Brasil. A formação de professor no Brasil, a gente tem como diagnóstico que tem os resultados insuficientes de aprendizagem, isso significa que as desigualdades aumentam, né, porque tem professores mal formados, formam mal, então, as crianças principalmente das escolas públicas, e aí a gente vai aumentando essa desigualdade. Existe essa baixa qualidade na formação do professor, né? Nós temos currículos extensos, teóricos, pouco contato com as escolas durante a formação, e vocês que são gestores sabem disso, né? Eu já ouvi de vários gestores
escolares e dos dirigentes municipais, por exemplo, que o professor chega na escola e não sabe dar aula, né? Então, isso é muito comum de se ouvir. É claro, porque ele tem uma formação teórica, ele não tem contato com a escola. É como se um médico ficasse sendo formado durante 5 anos, sentado na cadeira e lendo teoria, depois de 5 anos ele vai operar, né? Então, como é que faz isso? Ou um piloto de avião, então ele fica sentado na cadeira, só olhando nos livros e vendo como é que se voa. Aí depois manda voar com 300 passageiros, né? Então, são coisas que a gente, só na formação de professor que a gente não vê que é uma formação técnica e que ele precisa estar desde o início no campo de atuação, né? Então, os estágios, eles não acontecem de verdade, a gente também sabe disso, e a demanda da escola básica não é atendida pelo ensino superior, né? Não existe nenhum diálogo, e o diálogo que é muito comum em outros países, na Finlândia, em Portugal, em Israel, nos Estados Unidos, existe uma relação muito próxima da universidade com a escola. Bom, com isso, em 2018, então, enquanto eu estava no MEC e era responsável pela formação de professores lá, então nós escrevemos aqui a Base Nacional Comum de Formação de Professor, alinhada à BNCC, que tinha acabado de ser aprovado do ensino médio, com referenciais teóricos internacionais mais atuais, muitos deles foram os que eu trouxe aqui, pensando numa visão sistêmica para a formação de professores, articulando as instituições formadoras com as redes de ensino e com foco na prática. Então, a visão sistêmica significa, quando a gente está no Ministério da Educação, quem fala de formação inicial é uma secretaria, formação continuada é outra secretaria, outras 3 secretarias, agora são 4. Aí, quando eu falo de avaliação, é o INEP, quando eu falo de programa de fomento, é a CAPES, então eu tenho, no mínimo, né, só em nível federal, mais de 7 instituições que não necessariamente conversam entre si, não existe uma política única para a docência. Então, a proposta que foi feita lá naquela base de 2018 é que essa base pudesse orientar tanto a formação inicial quanto continuada, e que pudesse também percorrer desde o estágio na forma de residência pedagógica, até o estágio probatório, plano de carreira, avaliação ao longo da carreira, que ele pudesse dar luz a tudo isso. E mais do que isso, o que foi proposto lá naquele documento é criar um único organismo para fazer toda a parte da formulação de política pública, acreditação de instituições e acompanhamento e monitoramento de toda a carreira docente. Então, com isso, eu fiz esses estudos internacionais e por isso que depois que eu saí do Ministério, eu fui visitar alguns deles. Então, a gente se inspirou muito no caso da Austrália para construir esse documento. Estudos nacionais também foram feitos e tem o que a gente viu, né, com tudo isso, é que tem uma base muito forte, que inclusive foi adotada pela Unesco, e aí eu conversei com pessoas da Arábia Saudita, da Índia, da Suécia, da Alemanha, todo mundo está levando os cursos de formação para este conceito, né? O foco principal é a prática profissional, né? Esse livro, ele é um livro da Linda Darley Harmon, que é uma professora de Stanford, foi traduzido no Brasil ano passado, está aqui do lado. Então, ele é considerado a Bíblia da formação de professores no mundo, né? E isso tem pautado as formações de professores em todo o mundo, né? Então, com isso, a gente traz ele também para a Base Nacional de Formação de Professores, e aqui a gente traduz por competência profissional, que ela tem o conhecimento profissional, que eu preciso conhecer muito bem aquilo que eu vou ensinar, mas eu preciso conhecer também como é que esse aluno aprende. Eu preciso conhecer as etapas de desenvolvimento que ele se encontra para poder oferecer, na prática, organizar essa aprendizagem de forma eficiente para com que ele aprenda, mas, ao mesmo tempo, eu preciso me engajar na aprendizagem desse aluno, né? Na aprendizagem minha, porque eu preciso me desenvolver o tempo todo, e eu preciso também me engajar na aprendizagem de todos os alunos. Então, essas são competências que elas são intrincadas, elas não se separam, né?
e junto, que a gente estava falando do alinhamento com a BNCC, tem as competências gerais para serem desenvolvidas nos cursos de formação, e aqui tem as competências específicas, que eu estava falando há pouco, que foi muito, muito inspirada no modelo australiano, em que, quando eu digo do conhecimento profissional, o professor precisa dominar os conteúdos e saber como ele ensina, ele precisa dominar como é que os estudantes aprendem, precisa reconhecer os contextos, conhecer e reconhecer os contextos, e a estrutura de governança dos sistemas educacionais. Na prática, profissional, ele precisa planejar as ações de ensino, para que resultem efetivas aprendizagens, criar e saber gerir ambientes de aprendizagem, e assim vai. O engajamento, ele tem que se engajar consigo próprio, então é o eu, o outro, que é o aluno, e os outros, que é a comunidade e a escola em que eu pertenço. Por que essas competências foram escolhidas? Porque elas são fáceis de serem compreendidas, por elas serem avaliáveis, então eu sei se adquiriu ou não adquiriu aquela competência. Os verbos que foram usados aqui foram verbos de taxonomia, então são verbos de conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal, porque eles estão em consonância com essas reformas internacionais que aconteceram no mundo e por terem os mesmos princípios da BNCC. Só para vocês terem uma ideia, né? Um curso de pedagogia no Brasil, ele tem 17 disciplinas teóricas e 9 disciplinas do como ensinar. E nós somos um dos últimos lugares no PISA. Singapura tem 4 disciplinas teóricas, 33 disciplinas do como ensinar e está no primeiro lugar no PISA. Alguma coisa a gente está fazendo de errado na formação de professor, né? Bom, aí a gente estava falando que o MEC faz a política pública de educação e depois manda para o Conselho Nacional para ele, então, fazer a regulação. Então, em 18, a gente mandou essa base para o CNE. Em 19, o CNE fez a consulta pública, audiência pública, e teve a aprovação das diretrizes curriculares e Base Nacional de Formação Inicial. E agora, em 2020, a base de formação continuada, né? Então, ela tem todas elas têm esses mesmos princípios que a gente veio falando até aqui. Então, a formação inicial, claro, ela vai falar das licenciaturas, né? Fala também na modalidade à distância, e separa aqui, né, a pedagogia de educação infantil de anos iniciais. E o que traz a diretriz curricular de formação continuada? Que é preciso que os professores tenham compreensão e interpretação de textos na formação, raciocínio lógico-matemático, conhecimento dos conteúdos da área de ensino, atualização sempre, né, de como é que os alunos aprendem, capacidade gestora, desenvolvimento integral, ensino e pesquisa com foco na aprendizagem, foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, que é esse conhecimento de que eu sei a matemática, mas todo adulto sabe matemática, mas isso não é suficiente para ser professor. Eu preciso saber a matemática, como todo adulto sabe, mas eu preciso saber como ensinar a matemática e eu preciso saber como é que as crianças daquela etapa de ensino aprendem a matemática, quais são as hipóteses que ela cria e como é que eu vou oferecer imediatamente alguma atividade para que ela continue aprendendo a matemática. Então, isso é conhecimento pedagógico do conteúdo. Uso de metodologias ativas, trabalho colaborativo e duração prolongada e sistêmica. Esses 3 itens, a Carlos Chagas, que fez uma pesquisa internacional e disse que esses 5 são a fórmula, né, para uma formação continuada de qualidade e eficiência. Então, traz também que os cursos de atualização têm 40 horas, então ele fala dos cursos de extensão, aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação. Nas modalidades presencial, semipresencial, EAD ou híbrida. Aqui, então, ele traz as competências gerais de novo, porque se eu tenho que desenvolver as competências gerais nos alunos, eu tenho que desenvolver também nos professores. Esses 3 eixos permanecem na formação continuada. A prática profissional é dividida em prática pedagógica e institucional, e ele traz algumas áreas aqui de competências que vão chegar em mais de 100 competências a serem desenvolvidas na formação continuada. Então, essa é a diretriz curricular da formação continuada. Mas, para a gente simplificar um pouco essa história do que está na formação continuada, e vocês são responsáveis pela formação continuada nas suas escolas,
Então, tem esses 3 pilares, que é o conhecimento, a prática e o engajamento profissional. E elas são transversalizadas por metodologias ativas, tecnologias, educação integral e bem-estar, que é uma das coisas que, inclusive, a Unesco tem falado bastante sobre isso, e tudo isso mergulhado em justiça, igualdade e equidade. E assim como a gente pensa na construção de conhecimento dos alunos, a gente também tem que pensar na construção do conhecimento dos professores. Para isso, eu preciso ter um diagnóstico e um plano de formação para que seja uma formação eficiente. Então, é preciso conhecer quem são os professores, né? E o próprio formador. Além do formador ter que conhecer tudo isso que o professor precisa conhecer, ele também precisa saber como é que as teorias sobre formação e sobre aprendizagem do adulto, né? Então, quando eu falo de formação continuada em ação, é preciso que um professor também desenvolva o seu projeto de vida ou o seu projeto de desenvolvimento profissional. Esse formador, o gestor, né, precisa saber se ele tem esse conhecimento em casa, se ele tem que buscar fora. Tem que pensar na homologia dos processos e trazer sempre para a formação a sala de aula. Para encerrar aqui, dentro do horário, né, previsto, acho que pelo meu cronômetro aqui, foram 52 minutos. Uma das coisas que a McKinsey lança em 2018, ela estuda mais de 20 países, e o que ela nos traz é exatamente isso, que a qualidade de um sistema educacional não pode ser maior do que a qualidade dos seus professores, porque a qualidade dos professores é a alavanca mais importante para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos. E agora eu fico aqui à disposição de vocês para perguntas, comentários, dúvidas, sugestões. Oi, professora, obrigada pela apresentação. Foi incrível. Eu falei que gestão escolar é um dos temas que eu mais gosto, então aprendi bastante coisa nova. E a gente recebeu bastante pergunta dos alunos. O pessoal está bem interessado, então eu convido todo mundo para já ir para a sala de networking, para a gente bater papo, tirar essas dúvidas, conversar mais com as duas professoras. Então, para quem está assistindo a gente, é só clicar no botão networking, que está no canto esquerdo da sua tela. E, mais uma vez, professoras, obrigada pela presença, pela participação. Para quem assistiu a gente até agora, obrigada por estar aqui com a gente. E eu espero todos vocês também amanhã, sábado, 9 da manhã, para o evento Sim, do nosso grande encontro. Então, tenham uma ótima noite e até a próxima. Daqui a pouco.